Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pelo Facebook. Hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Aí estamos terminando o ano, esse ano aí que foi difícil para todo mundo. Estamos de volta com o nosso projeto Psicologando com Eduardo Jorge. A gente deu uma pausazinha aí para ajudar os amigos aí. Ives Ribeiro, um abraço aí para o Ives e toda a turma aí do Ives Ribeiro e também o amigo Eduardo Honório lá em Goiânia. Então a gente teve que fazer essa pausa, mas estamos aqui de volta. Muita gente estava perguntando pelas lives, muitas pessoas aí querendo interagir. Que bom, né? Que a gente está aqui aprendendo a pensar juntos, a trazer sempre assuntos científicos, assuntos do comportamento, da mente humana, para uma linguagem mais popular, mais simples, que a gente possa estar conversando. Sim, aqui é um espaço, sim, quando a gente diz psicologando com o Eduardo Jorge, é um espaço de fato de diálogo, falar sobre psicologia, de discordar, de ter divergências, da gente aprender juntos, de concordar, né? Como diz o Pedro Paulo até, concorde, discorde ou acorde, né? Que é o tema lá do programa do Pedro Paulo, do debate da Nova. Um abraço aí para todos os amigos da Nova. Mas hoje, pessoal, voltando aqui para o nosso tema, a gente vai começar hoje a falar sobre um tema que muita gente já vinha mandando perguntas, com dúvidas sobre os medicamentos psiquiátricos, as medicações psiquiátricas, aquilo que a gente chama de psicofármacos, a psicofarmacologia. Lembrando que eu sou psicólogo, né? Eu não sou psiquiatra, né? Eu digo que um psiquiatra ele tem propriedade para falar com muito mais maestria do que eu, claro, é a área mais específica aí da psiquiatria, que é a farmacologia. Então a gente vai trazer um pouco do nosso conhecimento, pelo que a gente vem estudando. Deixa eu ver aqui se a turma já está ligadinha aqui com a gente. Tá saindo aí, Júnior? Tô com o meu amigo aqui, Júnior, Adalberto Júnior aqui dando um apoio. Lembrando que a gente tem, pessoal, uma produção de Claudiana Albuquerque e meu amigo também, Alex Mano Brau, né? Grande Mano. Opa, já tem gente aqui com a gente. Deixa eu abrir aqui. Opa, tá bacana. Então, pessoal, vocês já podem fazer suas perguntas, vocês já podem mandar suas dúvidas, podem fazer seus questionamentos, trazer sua opinião. Quem puder compartilhar também a nossa live, aí de repente copiar esse link e jogar nos grupos aí do WhatsApp, que a gente vai debater um assunto bem importante, principalmente agora que a gente está numa cultura muito forte de medicalizar qualquer tipo de angústia, de sofrimento. Tanto que o Brasil ele é o campeão mundial, né, o maior consumidor de Rivotril do mundo. Isso mesmo, do mundo. Dados, inclusive, dados de pesquisa mostram que a gente, aproximadamente, por ano, a gente consome em torno de 1 bilhão e 400 milhões de comprimidos de clonazepam, que é o Rivotril, aí aproximadamente 56,6 milhões de caixas de Rivotril. Então é preocupante, a gente está, acho que numa segunda epidemia, que é a necessidade de cada vez mais medicar qualquer tipo de angústia, qualquer tipo de deficiência, né? A gente está aí, todo mundo, quando chega para a gente no consultório, né, o pessoal chega já pedindo aí para encaminhar para um psiquiatra, e às vezes não sabe que o psicólogo ele não prescreve medicações, só o psiquiatra. Aí muita gente chega para a gente querendo que a gente venha prescrever algum tipo de medicação, onde a gente identifica, na maioria dos casos, que não são situações para medicar, né? Que a partir da psicoterapia, a partir de outras técnicas terapêuticas não medicamentosas, a pessoa pode ter uma eficácia melhor aí no cuidado daquele tipo de sofrimento psíquico. Mas vamos lá, vamos conversar sobre os tipos de medicações, para que serve,
aonde ela atua, onde a gente deve tomar, não tomar. Sempre lembrando, pessoal, eu estou trazendo aqui algo muito mais didático, sempre lembrando, se você toma medicações psiquiátricas, né, se você toma justamente os psicotrópicos, né, se você faz uso disso aí, sempre procure o seu médico psiquiatra. Não se medique por conta própria. Infelizmente, aí, principalmente os ansiolíticos, há um mercado negro, se compra nas feiras aí. Eu estou nervoso, eu estou ansiosa, vou comprar ali Rivotril na feira. Então, não se medique por conta própria. Você que toma medicações psiquiátricas, como eu falei, busque o seu médico. Não, mas de repente aí eu já faz tempo que eu não me consulto com um psiquiatra, mas busque um cuidado. Inclusive a gente tem psiquiatras aí no SUS, né, em vários municípios aí. Não só você vai precisar pagar para uma consulta com um psiquiatra. Pessoal, nós temos algumas divisões, né, entre as medicações que a gente chama de psicotrópicas. Nós temos algumas medicações que servem para determinados tipos de transtornos ou de sofrimentos. Nós temos a família dos antipsicóticos. Eu vou falar de um em um aqui, depois eu vou explicar qual a função de cada um. Nós temos a família dos ansiolíticos, né, a qual o Rivotril, o clonazepam faz parte. Nós temos a família dos antidepressivos, né? Temos os antipsicóticos, os ansiolíticos, os antidepressivos, simples. O próprio nome já diz, né, de combater os transtornos depressivos. Os antiparkinsonianos ou anticolinérgicos, que geralmente ele é associado ou junto com o antipsicótico, né, para ele amenizar os efeitos dos antipsicóticos, ou até mesmo em outros tipos de situação, como o mal de Parkinson, né, por isso que chama-se de antiparkinsonianos. Temos os anticonvulsivantes, também, que muitas vezes faz parte aí, dos estabilizadores de humores, que também é outra família, né? Então nós temos os anticonvulsivantes e os estabilizadores de humor, principalmente para as pessoas que têm impulsos agressivos, as pessoas que são mais distímicas, as pessoas que são mais destemperadas, ou até mesmo quem sofre de um transtorno bipolar, né, que fica ou na fase maníaca ou na fase depressiva, nós temos também. Então, recapitulando, os antipsicóticos, os antipsicóticos, os ansiolíticos, os antidepressivos, os antiparkinsonianos, os estabilizadores de humor e os anticonvulsivantes. São os principais medicamentos de atuação, sim, de atuação no sistema nervoso central. As principais medicações, os quais a gente se trata quando tem algum tipo de transtorno. Vamos lá. Os antipsicóticos, né, nós temos aí os mais conhecidos, principalmente na rede SUS, que é o haloperidol, o famoso Aldol, como também o Ampliquitil, né? O Ampliquitil também, que ele é muito conhecido como um dos antipsicóticos aí mais antigos. A risperidona hoje muito mais usada. O Aldol, pessoal, não só o Aldol, mas os antipsicóticos, geralmente eles são utilizados pela psiquiatria nos transtornos psicóticos, né? Por isso que chama de antipsicótico, ou seja, na esquizofrenia, nos delírios, né? Quem tem esquizofrenia precisa tomar sempre antipsicóticos. Até agora, por enquanto, precisa tomar para o resto da vida. Quem tem um diagnóstico de esquizofrenia, quais são os sintomas? São delírios, né? Pensamentos distorcidos, principalmente de perseguição, de autorreferência, de que as pessoas estão querendo me pegar, distorção da realidade, a gente chama de delírios, e as alucinações, principalmente as alucinações auditivas, aquelas pessoas que escutam vozes, que escutam monstros, fantasmas, bichos, que veem vultos, que veem muitas vezes, né, que são as alucinações visuais, que tem esquizofrenias também
tem alguns tipos mais raros de esquizofrenia, onde a pessoa tem alucinações sinestésicas, onde a pessoa pode sentir gosto, o cérebro derretendo, muitas vezes animais andando dentro do corpo. Tem as alucinações tanto degustativas, né, pessoas que às vezes sentem gosto de sangue, gosto de fezes, gosto de perfume, né, gostos estranhos na boca. E tem as olfativas também, que fazem parte de um quadro mais raro de alucinações, que a pessoa pode também sentir gosto de cheiro de cocô, cheiro de flores, cheiro de morte, cheiro de sangue, que são alguns tipos de alucinações. Então, para quem tem delírio e alucinações, principalmente ligados à esquizofrenia, vai precisar tomar antipsicóticos. Como é que acontece? Como é que funciona a atuação de um antipsicótico? Quem está um transtorno delirante, quem está numa crise de esquizofrenia, está produzindo uma substância chamada dopamina mais do que o normal. A dopamina, ela regula a comunicação entre os nossos neurônios. Então, se o organismo, quem tem esquizofrenia, o organismo ele passa a produzir além do necessário. É como quem tem diabetes, que produz mais açúcar do que o necessário, mais glicose do que o necessário. Então, no caso da esquizofrenia, a pessoa está produzindo mais dopamina do que o necessário. Então, a dopamina, ela inunda a comunicação entre um neurônio e outro, né? Como se fosse um carro. Para quem é mecânico sabe, quando um carro está encharcando vela, né, tá o óleo ali passando, então não há a centelha, né, da vela. É muito parecido com os neurônios, como os nossos neurônios. Eles se comunicam através de ondas eletromagnéticas, né, e através também de contato químico. Então, a dopamina no esquizofrênico ou quem está num transtorno delirante, ela passa a inundar essa comunicação. Então, o antipsicótico, ele atua diminuindo essa dopamina, né, para que os neurônios possam voltar a se comunicar, ou seja, a gente ver aquilo que é real, a gente escutar aquilo também que é real, né, a gente ter um pensamento mais ou menos organizado com a realidade. Então, só que muitas vezes a gente vê, principalmente quem tem esquizofrenia, com aquele andar robotizado, aquela coisa assim meio que apática, sem afeto, ou então com tremores. Por quê? Como o antipsicótico, ele atua diminuindo a dopamina, muitas vezes essa dopamina ela baixa mais do que o necessário. Então a gente passa muitas vezes a produzir menos dopamina por conta do antipsicótico. O que é que acontece com menos dopamina? Acontece aquilo que a gente chama de parkinsonismo, que são os tremores, a rigidez muscular, muitas vezes desconfortos gastrointestinais, a pessoa fica agoniada, né, fica toda entrevada, como diz o Matuto, a pessoa toda rígida. Então, e geralmente com tremores. Tanto que o mal de Parkinson, ele também é tratado com os antiparkinsonianos que atuam junto com os antipsicóticos. Então, geralmente, quando há efeitos colaterais dos antipsicóticos, onde dentre esses efeitos há o parkinsonismo, geralmente o psiquiatra, o médico, ele entra também com esses antiparkinsonianos. Tem dois muito conhecidos aí, principalmente aqui no SUS, que é o biperideno e o outro que é a prometazina, que é chamado de Fernegan, né? Então, o Fernegan e o biperideno são os principais antiparkinsonianos aí, que geralmente são inseridos juntos com os antipsicóticos para que a pessoa nem fique delirante, nem fique alucinando e nem fique ali robotizada, agoniada com rigidez muscular ou tremores, né? Então, por isso que muitas vezes, logo na primeira crise, numa crise psicótica, a pessoa pode ter essa rigidez aí quando medicada, justamente por conta dos primeiros dias. Então, essas duas modalidades de medicações, que a gente chama de psicotrópicas, a gente chama de neuroléptico, né?
principalmente os antipsicóticos. Então, essas duas, os antipsicóticos e os antiparkinsonianos, eles são usados, como eu falei, nos transtornos psicóticos. Também, em algumas situações, do transtorno bipolar, né, do transtorno afetivo bipolar, quando na fase maníaca a pessoa pode ter mania de grandeza, a pessoa pode ter megalomania, a pessoa pode ter, sim, vamos dizer, essa mania de grandeza vir com acreditar que a pessoa de repente é rico. A gente já teve um paciente bipolar que ele chegou numa instituição e disse que era dele, a instituição, que ia dar aumento a todo mundo lá, todos os funcionários, e disse que era do pai dele, mas ele não era um delírio dele, né? Então precisou também a gente atuar com os antipsicóticos. Existe também, né, principalmente os antipsicóticos, dentre os mais modernos, dentre o que a gente chama de medicações especiais, existe um antipsicótico que ele está também sendo muito usado, no transtorno. Deixa eu voltar aqui, peraí. Opa, voltou. Desculpa aqui, pessoal. Então, tem os antipsicóticos, tem um que está sendo muito usado, principalmente nas crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É o famoso TDAH ou a hiperatividade infantil. Esse antipsicótico é a risperidona. Antes era muito comum, era muito usado no TDAH, nas crianças hiperativas, a Ritalina, né? A famosa Ritalina, porque diminuía essa hiperatividade do cérebro, essa aceleração do cérebro. Então hoje já se sabe que a risperidona também é bastante usada na hiperatividade infantil, a risperidona que também é utilizada nos transtornos psicóticos, tá certo? Nós temos os antidepressivos, né, as medicações antidepressivas, que são justamente utilizadas nos transtornos depressivos, na depressão maior, na depressão menor, nos transtornos mistos, fóbico-ansiosos, né, e depressivos, né, tem os transtornos mistos, que a pessoa tem ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Então, em algumas situações também o antidepressivo ele também é utilizado. Diferentemente dos antipsicóticos, os antidepressivos, se você cuidar, sim, da melancolia, se você cuidar do transtorno depressivo, ele tem cura. Hoje nós sabemos que a depressão tem cura, né? Muitas pessoas ainda defendiam, não, teve depressão, não tem mais cura. Tem sim. A depressão, ela é uma alteração também hormonal, onde há uma baixa na produção da substância do neurohormônio do neurotransmissor chamado serotonina. Então, onde há uma baixa na produção desse hormônio, geralmente a gente fica mais tristonho, a gente fica mais sem energia, sem disposição, sem fome, a gente fica muito mais ligado no negativo, pode vir sentimentos de inutilidade, de culpa, desejo de morte, inclusive tentativa e, infelizmente, suicídio. Então, os antidepressivos, eles atuam justamente melhorando esse fluxo de serotonina, né? Principalmente aquilo que a gente chama de... Eles trabalham na recaptação de serotonina, os antidepressivos. O que é a recaptação? É quando a serotonina ela não tem força de enviar a mensagem de um neurônio para outro. Então, por conta da produção baixa de serotonina, as mensagens não vão. Então, nosso cérebro ele fica lento, ele fica sem disposição. Por isso que a gente fica muito mais ligado ao negativo, a querer estar na cama, a não querer sair mais de casa. Então, os antidepressivos, eles melhoram o fluxo de serotonina no geral, né? Tem várias qualidades de antidepressivos. Os mais conhecidos é a fluoxetina, que dá um animado. Geralmente, os psiquiatras eles prescrevem para que se tomem pela manhã, né, depois do café da manhã, porque para você ter um ânimo durante o dia. E, claro, geralmente passa um tratamento aí de 2, 3 meses, pelo menos até 6 meses. A gente que trabalha sempre com psiquiatras, a gente tem esse link, né, tem sempre esse feedback de psiquiatras.
esses antidepressivos, a maioria não causam dependência, diferentemente dos ansiolíticos. Muita gente acha que não, eu vou tomar antidepressivo, eu vou ficar dependente para o resto da vida. Não, não fica. Como eu falei, se você seguir a terapêutica, não só medicamentosa, mas também você for acompanhado numa psicoterapia, numa terapia em grupo, através de outras também, outras terapêuticas, não só com profissionais de saúde mental, mas também através da atividade física, de uma boa alimentação, do lazer, de você dividir o seu tempo com atividades que geram obrigação e que geram prazer. Então, se você fizer essa matemática da saúde, com certeza você se livra da depressão aí, não só com medicações, mas que as medicações são essenciais, claro que sim. Pessoal, daqui a pouco, pode ir mandando suas perguntas aí. Já tem um monte de gente aqui ligadinha, sintonizada com a gente no Facebook. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas. Eu vou dar uma enxugada aqui nos tipos de medicações. Falamos dos antipsicóticos, falamos dos antiparkinsonianos ou anticolinérgicos, repetindo, antiparkinsonianos ou anticolinérgicos, aqueles que se usa junto com os antipsicóticos, para que você não fique, até meu amigo perguntou aqui, é remédio para tremedeira? É para aquela tremedeira mesmo, para aqueles tremores que o parkinsonismo ocasiona. Falamos dos antidepressivos, queremos agora falar dos ansiolíticos, esses mesmos, que a maioria das pessoas buscam tomar. Tá agora um festival. Eita, desligou aqui o computador. Deixa eu tentar aqui ligar, viu, pessoal? Bem rapidinho aí, segura aí. Porque foi embaixo. Tá vendo? Live é assim mesmo. Eu pisei na tomada aqui e terminou desligando o computador. Mas vamos reiniciá-lo. Então, pessoal, nós temos os ansiolíticos, Esse mesmo aí nos quais somos campeões mundiais de consumo desenfreado. Estamos dependentes químicos dos ansiolíticos, principalmente os Rivotril, Alprazolam, Alcadio, Diazepam, O Rivotril é o clonazepam. São medicações que ninguém consegue mais ter qualquer tipo de angústia, qualquer tipo de ansiedade. Claro, também somos campeões mundiais nos transtornos de ansiedade. Isso também é fato. O Brasil, infelizmente, é o país mais ansioso do mundo. Para ter uma ideia, dados da OMS mostram que aqui no Brasil, aproximadamente 18,7 milhões de brasileiros são acometidos pelos transtornos de ansiedade. Não é só uma ansiedadezinha, mas aquilo que está atrapalhando a vida da pessoa, que está trazendo uma angústia e muitas vezes um sofrimento. Então, 18,7 milhões de brasileiros são acometidos pelos transtornos de ansiedade. Isso equivale a aproximadamente 9,3% da população do nosso país. Ou seja, quase 1 em cada 10 brasileiros está sofrendo da ansiedade patológica, das ansiedades patológicas, de uma das, que nós temos várias, entre elas as agorafobias, os episódios fóbico-ansiosos, os transtornos obsessivos compulsivos, os transtornos de estresse pós-traumático, adaptação à situação de estresse, os transtornos de adaptação, tudo isso faz parte dos transtornos de ansiedade. Então, os ansiolíticos, eles são utilizados, sim, no tratamento, principalmente dos transtornos. Tem gente que não está, uma boa parte da sociedade não está suportando pequenas contrariedades, pequenas frustrações, querer dominar as coisas e não conseguir, e isso gera muitas vezes uma angústia e eu necessito me medicar, preciso de um Rivotril, preciso de um Alcadio, de um Diazepam, de um Alprazolam.
E a pessoa começa a nem conseguir, muitas vezes, elaborar, né, o pensamento naquele momento de maior incômodo. Já acha que é um sofrimento. Eu sempre lembro, dor, incômodo não é sofrimento. Dor e incômodo não é sofrimento. Nós temos dores quase que diariamente, né? Dores emocionais, dores físicas. Nós temos incômodos também diariamente. Adoraria acordar de 9 horas da manhã, né? É um certo incômodo você acordar de 5h30 da manhã para trabalhar. Sim, é um certo incômodo, né? Dá vontade de voltar para a cama, mas eu preciso trabalhar, senão eu não como. Né? A gente tem vários incômodos, né? Seja na família, seja nas relações interpessoais, relações de trabalho. Vamos ter dores de perda, né? As dores da perda, seja de um ente querido, ou seja de uma perda de uma relação, de um amigo, de um emprego, de dinheiro, de saúde. Então a gente não está suportando, como eu falei, pequenas dores. E por isso eu tenho que medicar. E eu tenho que tomar logo um Rivotril. As pessoas estão chapando, desenvolvendo dependência química, principalmente dos ansiolíticos. E é interessante que é uma droga legal. As pessoas estão se drogando mesmo. A gente está falando de se drogando, chapando. Ou seja, usando para viajar o Rivotril e chegando no trabalho zen. Olha, paz e amor. Tudo bem, hoje eu estou bem. Hoje eu estou mais tranquilo. Hoje eu estou mais tranquila. Né? Claro, né, é até mais prático. Por exemplo, um dependente de álcool, se ele começar, antes de ir para o trabalho, se ele começar a pinga na chupeta, né, quando ele chegar no trabalho, ele vai chegar com pitose palpebral, vai chegar com andar cambaleante, vai chegar com um hálito de álcool. Né? Então, mas é diferente. Se eu tomo um Rivotril, não. Eu não tenho hálito. É uma droga legal, ninguém vai perceber. E eu vou estar ali chapando. E as pessoas não estão suportando, como eu falei, lidar, muitas vezes, sim, com a sua vida mais ou menos mazelada, não está sabendo lidar, muitas vezes, com as suas dificuldades que nós temos, com as suas inseguranças que nós temos. Tenho várias inseguranças. Por mais maduro que a gente seja, por mais experiente, né, por mais safo, vamos botar até assim, né, por mais vivido que a gente seja, tenho várias inseguranças. Temos, né? Não existe super-homem. Não existe Mulher Maravilha. Só lá em Hollywood, eu sempre digo isso. Então, qualquer coisa ansiolítico, e tá aí, uma enxurrada de pessoas viciadas, dependentes há anos de ansiolíticos. Para ter uma ideia, eu converso com vários amigos psiquiatras, amigos e amigas, e hoje, né, é interessante que hoje os profissionais de saúde mental mais sensatos, principalmente os psiquiatras, eles já utilizam métodos que não gerem essa dependência de Rivotril ou de diazepam. Muitos, né, você chega com um transtorno de ansiedade, você chega ou com a insônia, deixa eu abrir aqui, opa, ligou o computador rapidinho, pessoal. A pessoa chega com a insônia, ou sim, com os nervos abalados, um pouco preocupado, ansioso. Né? Hoje nós temos vários motivos para estar mais preocupado, seja a pandemia, seja a situação econômica, seja estresse no trabalho. Sim, no trabalho gera muito estresse. A gente vê muitas pessoas adoecidas nos ambientes de trabalho, uns estressando os outros. É claro que é natural as pessoas estarem mais ansiosas. E o uso desenfreado, principalmente das redes sociais, da internet. Sim, está gerando um novo transtorno chamado noomofobia, transtorno de dependência química. Até o pessoal perguntou, mas a noomofobia, a dependência digital é uma dependência química? Sim. Mexe com os mecanismos de recompensa, com uma endorfina. A gente passa a produzir pequenas doses de endorfina, pequenas doses que dão um certo prazer com os likes, quando a gente vai conferir, né, seja o bode gaiato, seja a mensagem
a bobagem que o colega mandou seja conferir qualquer coisa. Se a gente passa o dia na internet, quando a gente inclusive tiver sem estar na internet, se descarregar o telefone, ou não tiver Wi-Fi, ou não tiver uma banda larga, muita gente ficando, sim, tendo sintomas de ansiedade patológica, sintomas inclusive fóbico-ansiosos, quando não consegue estar conectados ali na internet, quando precisa parar de estar no celular. Então, pessoal, os ansiolíticos, hoje muita gente, né, como eu falei, chega no psiquiatra, traz uma ansiedade patológica ou até mesmo uma insônia. Geralmente hoje os psiquiatras estão sendo até espertos, sábios, muitos, né? Passam um ansiolítico para 7 dias, 14 dias, 21 dias, né? Use isso aqui durante 2 semanas, depois pare, para justamente não desenvolver uma dependência química. E tá aí, né? Quem desenvolve, né? As pessoas, é muito fácil identificar as pessoas que são dependentes de ansiolíticos. Geralmente, continuam ansiosas porque não mudam os pensamentos, né? Tem uma necessidade maior, mas ao mesmo tempo vive cansado, a libido é baixa. Sim, a libido, desejo sexual, sexualidade, baixa a sexualidade, baixa a tesão, né? No homem e na mulher, né? O uso constante, o uso sistemático de ansiolíticos, porque se isso é para justamente lentificar o funcionamento neurológico, né, neuroquímico, se lentifica o nosso cérebro, claro que todo o nosso corpo vai estar mais lento. E claro, e muitas vezes a pessoa está numa angústia, num quadro ali mais de melancolia, aí bota o antidepressivo, o ansiolítico, né, bota o Ocadil, o Rivotril, o Alprazolam, entre outros aí, bota lá e a pessoa baixa mais ainda a energia. Muitas vezes a pessoa precisa levantar por conta de uma melancolia, de um quadro depressivo leve. A pessoa precisa de se animar. Mas como esse quadro depressivo leve também gera angústia, também gera uma certa ansiedade, aí a pessoa vai lá por conta própria, ansiolítico, e isso baixa mais ainda o humor. Então, pessoal, quer ter saúde? Claro, se você não é psicótico, né? Se você não tem esquizofrenia, não é para estar tomando ansiolítico para o resto da vida, nem antidepressivo. Inclusive vai tendo ganhos, né? Se torna uma pessoa doente, né? E tem ganho com a doença. Eu tomo ansiolítico há anos. Há anos que eu venho com depressão. Já passei por vários terapeutas. Já passei pela terapia cognitivo-comportamental, sabe falar tudo sobre Skinner, Pavlov, né, Watson. Já passei por freudianos, por lacanianos, já passei por winnicottianos, já passei pelas teorias humanistas, pela ACP. Eu já peguei paciente que passou por tudo e por todos os psiquiatras, já tomou de tudo e continua ali tendo ganhos com a doença. E o mundo não me entende. As pessoas têm que me entender. As pessoas não querem saber de mim. Por que será? Se eu continuo ali reclamando da vida, sendo tóxico às pessoas que estão próximas de mim, se eu só sei reclamar, né? Geralmente é interessante. Infelizmente, pessoal, eu falo com todo o carinho, pode discordar aqui, eu falo sempre respeitando, mas a gente vê gente preguiçosa, gente que não tem coragem, muitas vezes, de se esforçar, de correr atrás, adora estar doente, adora reclamar da vida. Inclusive porque quando está doente vai dizer, olha, eu estou doente, se explodam vocês não me entendem, se eu estiver doente eu posso xingar os outros. E as pessoas têm que me entender. Então, gente preguiçosa adora estar doente. E medicações por anos e anos e anos reforça essa doença. Há ganhos, infelizmente, é uma verdade, pessoal.
Qualquer profissional de saúde mental sabe disso. Se você não é esquizofrênico, se você tem uma depressão, a depressão cura. Se você tem ansiedade, a ansiedade é curável, ela é tratável, né? Não necessariamente você vai passar o resto da vida ali tendo picos fóbicos ansiosos ou o tempo todo ali com insônia. Não. Se você, volto a dizer, né, determinadas medicações devem ser prescritas por um psiquiatra e aconselho a você, paciente do psicólogo, do psiquiatra, né, converse com seu médico para ver quanto tempo você vai tomar isso aí. Converse com seu psiquiatra. Tente mais ou menos ter uma estimativa aí de quanto vai tomar isso aí, porque não é para tomar medicação para o resto da vida. Eu falo isso com muita tranquilidade, né? A gente estuda a neurociência, né? Hoje nós temos aí a ciência que mostra isso, a neurociência. Hoje é muito mais fácil, nós temos muito mais informações fidedignas, científicas, do que há 30, 40 anos atrás. Se você... Mas vamos lá, eu falei... Eu terminei aqui me empolgando um pouquinho falando dessa questão aí da dependência medicamentosa, principalmente de ansiolíticos. Mas vamos lá, para os outros, né? Vamos para os outros. Nós temos os estabilizadores de humor. Muito comum entre os estabilizadores de humor, o carbonato de lítio, né, é o mais usado no transtorno bipolar. Como o transtorno bipolar há uma alteração na produção de lítio do nosso organismo, né, se faz um exame chamado litemia, né, um exame, e esse exame ele detecta a quantidade de lítio que o organismo está produzindo, e aí quanto o psiquiatra deve colocar de lítio aí para a pessoa... no esquema medicamentoso. É um dos estabilizadores de humor, para que a pessoa nem fique acelerada demais e nem fique ali querendo morrer depressiva. Outro estabilizador também de humor, também bastante usado, principalmente porque, além de estabilizador de humor, ele é anticonvulsivante, né? Ele também atua na prevenção das convulsões, né? Dos ataques convulsivos. E ele também ele controla, ele retém os impulsos agressivos, que é a carbamazepina. A carbamazepina, como eu falei, ela estabiliza, atua como estabilizador de humor, atua como também anticonvulsivante e também controle de impulsos agressivos, aquelas pessoas que são mais agressivas, aquelas pessoas que tendem a agir mais por impulso. Alguns psiquiatras, eles geralmente também indicam, né, ou prescrevem a carbamazepina, não só para esse, mas também para outros tipos de transtornos. Inclusive para o transtorno bipolar também. Nós temos também hoje está sendo mais usado também, que é o ácido valproico, né, o famoso ácido valproico, também é um estabilizador de humor. Como eu falei, nós temos os anticolinérgicos, né? Deixa eu ver se eu esqueci algum aqui. Os benzodiazepínicos, né? Como eu falei, que são os ansiolíticos. Isso aí. Então, voltando, antipsicóticos, os antiparkinsonianos ou anticolinérgicos, né? Que a gente chama, os antidepressivos, os estabilizadores de humor, os ansiolíticos. Então nós temos essas qualidades de medicações. Então a gente vê que cada tipo de medicação ela serve para um tipo de transtorno que deve ser muito bem avaliado pelo médico psiquiatra, tá certo? Deixa eu abrir aqui de novo e vamos conversar com os nossos internautas que estão aqui ligadinhos. Deixa eu ver se abre aqui. Opa, devagarzinho. Vamos lá, Face...
Opa! Isso, voltamos aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos conversar agora. Vamos responder as perguntas dos nossos amigos. Meu amigo Adalberto Júnior já está aqui, botou aqui. Boa noite, Eduardo Jorge. Vem cá, Júnior. Vem cá. Ele não quer. Ele está aqui junto com a gente na produção. Um abraço, Júnior. Ele fez pergunta aqui. Erivan Som também, um abraço. Valeu, Erivan. Um abraço para você e toda a galera aí de Goiânia. Adalberto Júnior botou aqui. Gostaria de saber onde entram os remédios antipsicóticos e anti-tremores, né? Pronto, Júnior. Foi isso que eu falei, né? Os antipsicóticos, eles entram para diminuir a produção de dopamina que está excessiva, né? Para justamente tirar os delírios e as alucinações. E os que chama antitremores, né? Muita gente chama até esse nome aí, esse apelido, né? Mas a gente chama, na verdade, de antiparkinsonianos ou anticolinérgicos. São esses que atuam nesses tremores ocasionados pelos antipsicóticos, principalmente pelo Aldol. O Aldol, o haloperidol, ele é conhecido no meio psiquiátrico como o caça-fantasmas. Olha, qualquer pessoa, ele tira a mediunidade de qualquer um, né? Tá vendo o demônio, tá vendo, seja lá qual for a entidade, toma um Aldol que vai embora rapidinho, a entidade, o demônio, qualquer, né? Só que muitas vezes o Aldol ele baixa demais a dopamina, é quando vem esses tremores. Então, os antitremores são os antiparkinsonianos. Os mais usados, o biperideno e a prometazina, conhecida como Fenergan, tá certo? Júnior. Pádua, né? Raimunda, minha amiga Raimunda Pádua, né? Morou com a gente lá em Rio Doce. Hoje acho que ela está no Ceará, né? Em Fortaleza. Um abraço, Raimunda, para você, o Pádua, a turma toda aí. Ela botou aqui, deixa eu ajeitar aqui os óculos. Ela botou aqui, Dudu, excelente tema. Obrigado, Raimunda, você é gentil. Jéssica Souza, né? Botou aqui também. Minha mãe foi diagnosticada por síndrome do pânico. E sempre que está aperreada ou algo do tipo, ela toma Rivotril, mas também passa 2 dias dormindo, lenta, né? Sua mãe está sem querer, desculpe, Jéssica, sua mãe está piorando os casos dela. Quando está aperreada, tomar Rivotril, esse é o defeito de nós brasileiros, né? Quando tiver aperreada, quando tiver, um pouco ansiosa, tenta conversar um pouco sobre isso que está lhe incomodando. Tem que parar um pouco, pensar. Tomar Rivotril e passar 2 dias dormindo, você não vai resolver os problemas. Quando você acordar, os problemas vão continuar. Inclusive, os pensamentos negativos vão continuar. Então, só vai chapar. Como eu falei, só vai deixar você entorpecida. Então, quando tiver determinadas situações que precisam ser resolvidas, determinados problemas, nós somos feitos, a gente precisa ter essa consciência, pessoal. Nós somos feitos para resolver problemas, né? Desde pequeno. A gente é educado para isso, vai para a escola para resolver problemas de matemática, disso, daquilo. Então, sempre a gente vai estar resolvendo problemas. Então, não quero me aperrear. Não é. Tomar Rivotril vai piorar. Inclusive, você está se matando. Inclusive, Jéssica, diga à sua mãe que ela está se matando devagarzinho, lentamente. Com um certo tempo, com determinados anos, o organismo fica mais lento. A pessoa vai, sim, se definhando, tá certo? Melhor, né? É bom ela conversar, buscar, se for necessário, um profissional de psicologia aí para ela falar sobre essas angústias, mas também buscar uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, se hidratar bem, fazer atividade física diariamente, com regularidade, pelo menos 20 minutos por dia, 4 a 5 vezes por semana. Você vai diminuir significativamente os níveis de ansiedade, você vai dormir melhor, você vai melhorar o seu humor, porque produz endorfina e ajuda a produzir mais serotonina, ou seja, você além de estar mais relaxada, vai estar mais ativa ao mesmo tempo. Então diga à sua mãe que pare de ficar se medicando, né?
E claro, busque um médico, procure um profissional aí, um médico e sim, se possível, um psicólogo, se não está sabendo lidar com as angústias. Tá bom, Jéssica? Obrigado por trazer aí um pouquinho da sua história. Com certeza ajuda muita gente. Josiane Martins, botou aqui umas palminhas. Obrigado, Josiane. A Fernanda Santos, também um abraço aqui. Meu amigo Guga, né? Guga Santos também, aí, grande músico, tecladista. Joedes Oliveira, meu amigo Joedes, um abraço aí para você e toda a galera aí do meu amigo Ives Ribeiro, uma família grande aí, parabéns a todos. Joedes, também aí um cara sábio aí, um cara também de bem com a vida, um batalhador. Um abraço para você e toda a sua família. Se cuida que a pandemia tá virada aí, hein? Quem mais aqui? Selma Albertin, botou aqui verdade. Fernanda Santos, né? Vamos lá, continuando aqui as perguntas, né? A Fernanda botou aqui: paciente já foi diagnosticado com síndrome do pânico há tempos atrás, mas se recusa a tomar medicação. O que fazer? Olha, não tem problema, né? Se consegue, né? Eu acho até legal, né? O problema é querer medicação a todo tempo, né? Se identificou, né, que teve um diagnóstico de síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico é diferente de um transtorno de pânico, né? A síndrome, você tem medo de tudo, é chamada de agorafobia. Você tem medo de sair de casa, você tem medo de botar o pé na rua, você tem medo de andar no meio das lojas, onde tiver multidão, de jeito nenhum. Então precisa ver se é isso. Se, né, o paciente, né, aí Fernanda falou, deve ser alguém aí conhecido. Se a pessoa, né, se a pessoa consegue lidar, controlar esse medo desenfreado, controlar, sim, já sabe. Se for um episódio fóbico ansioso, né, é interessante que esse episódio fóbico ansioso ele dura em torno de meia hora, 20 minutos, meia hora. Começa com um tremor interno, depois esse tremor vem para fora, o coração acelera. Quem tem essas situações, quem tem esses sintomas fóbico-ansiosos, as primeiras vezes pensa que está infartando. Tanto que muitas pessoas vão parar no hospital. Corre para o hospital que estou infartando, porque o coração acelera. Essa parte muitas vezes aqui fica dormente, o lado esquerdo, o maxilar aqui, o braço. A pessoa pode ter também, inclusive, tremores nas pernas, vem sudorese, né? A pessoa começa a suar frio, vem uma sensação de desmaio, a pessoa pensa que vai cair, que vai desmaiar, e vem um medo descontrolado, vem uma situação de pânico mesmo. Então, esses 20 minutos são de muita angústia, né? A pessoa, de fato, pensa que está infartando. Aí vai para o hospital, corre no hospital, chega lá, já passou, né? Geralmente já passou meia hora, o médico vê que não foi nada, dá um ansiolítico lá e manda a pessoa para casa, claro, fazer exames também. É importante também, sim, fazer exames com cardiologista para ver, para conferir como é que está o relógio aí, né? Como é que está a sua condição cardíaca, né, e cardiorrespiratória. Mas se o paciente tem esse diagnóstico e ele não quer, né, quer utilizar as alternativas não medicamentosas, como eu falei, da atividade física regular, né, se você se hidratar, sim, os exercícios de respiração, por exemplo, as terapias alternativas como a yoga, né, a yoga que trabalha com o treinamento da respiração, com concentração, com desprendimento de pensamentos negativos, podem ajudar, sim, a você sair de um transtorno de pânico ou de um transtorno ansioso ou fóbico ansioso sem precisar de medicações. Então, até aconselho, Fernanda, converse com ele, se ele consegue, sim, se cuidar, né? Agora, se cuidar mesmo, né? Talvez até um psicólogo, uma psicóloga aí, para ele aprender a lidar com aquilo que não controla. Um dos grandes motivos das pessoas estarem desenvolvendo transtorno de pânico da atualidade é a gente querer controlar os outros, controlar a política, controlar como é que está o mundo, controlar a pandemia, controlar a vontade do meu colega, controlar a minha mulher, controlar meu marido, controlar tudo, né? Controlar o vizinho.
A gente está querendo controlar tudo. E como a gente não consegue controlar as pessoas, como as pessoas não vão atender ao nosso narciso controlador, né? Isso gera uma ansiedade. As pessoas mais ansiosas que chegam para mim no consultório, geralmente são pessoas com as mentes mais rígidas, mais controladoras, exigem mais dos outros, exigem mais de si mesmas, exigem mais do mundo. Então tenta exigir menos, tente controlar menos, né? A filosofia estoica, né, do estoicismo, do Marco Aurélio, do Epicteto, do Epicuro, do Sêneca, né? Essa filosofia do estoicismo, ela nos ensina, pelo menos, a você não se angustiar com aquilo que não controla. Inclusive dos eventos, dos acidentes, daquilo que muitas vezes vem de negativo, mas você controlar a sua reação. Epicuro, né? Não, Epicteto, no livro A Arte de Viver, né? A Arte de Viver, ele diz o seguinte, que não são os eventos que nos causam sofrimento, mas a interpretação que nós damos a eles. Não são os acontecimentos que nos causam angústia, mas a forma como interpretamos, né? O mesmo acontecimento, para o meu colega, ele pode até ficar rindo, achar meio aquilo ali, meio até irônico, e para mim ser um grande sofrimento. Ai meu Deus, me atingiu, isso acabou comigo. Então as pessoas estão assim. Então as pessoas estão querendo controlar aquilo que está além do nosso controle. O nosso narciso, infelizmente, termina nos trazendo prejuízos psíquicos. Quanto mais narcisista, quanto mais controlador, quanto mais você colocar que as coisas têm que ser do seu jeito, mais você vai desenvolver principalmente ansiedade patológica. Continuando aqui, meu amigo Guga Santos botou aqui, Eduardo, quais seriam os remédios para quem sofre de Parkinson, se eles afetam o sistema nervoso? Excelente pergunta, Guga. Guga, grande tecladista aí, já trabalhamos juntos, né? E qualquer dia a gente vai tirar um som junto aí, já passar essa pandemia aí que termina afetando nós músicos. Mas olha, quais os remédios para quem sofre de Parkinson? Geralmente, os antiparkinsonianos, né? Os antiparkinsonianos, eles não só atuam, vamos dizer assim, como anticolinérgicos na esquizofrenia, mas os antiparkinsonianos eles também servem para isso, para o próprio mal de Parkinson. Por quê? Eles fazem com que a dopamina ela se eleve, né? O mal de Parkinson é quando o organismo, geralmente isso se dá já depois de uma certa idade, né, depois dos 50, 60, 70 anos, é muito difícil, apesar que o ator Michael J. Fox, né, do filme De Volta para o Futuro, da trilogia De Volta para o Futuro, ele não conseguiu fazer o quarto filme, né, o De Volta para o Futuro 4, que iria para o ar por conta do mal de Parkinson. Ele, com 30 e poucos anos, ele começou a desenvolver um tremor nas mãos, né, e foi diagnosticado como Parkinson. Então, os antiparkinsonianos, os mais comuns, o biperideno e o Fenergan, que é a prometazina. Agora, claro, né, para uma pessoa que tem Parkinson tomar essas medicações, precisa de um diagnóstico e precisa ser prescrito por um especialista, né? Por um especialista aí, um médico, tá certo, Guga? Mas geralmente são esses dois os mais usados. Mas eu acredito, né, como eu falei, eu não sou médico, sou psicólogo, né, e com certeza aí os conhecedores do assunto, os especialistas no assunto, podem trazer muitas outras formas aí de terapêuticas e outros tipos de medicamentos, tá certo, Guga? Fernanda Santos, para ansiedade pode tomar por conta própria o Valerimed. Eu acredito que o Valerimed deve ser a valeriana, né? Olha, nenhuma medicação deve se tomar por conta própria.
Nenhuma, nem as fitoterápicas. Agora, claro, o que é que você pode fazer? Você pode, de repente, inserir aí na sua dieta diária chá de camomila, né? Chá verde. Os chás, eles ajudam a diminuir os níveis de ansiedade. Sucos de maracujá, principalmente, que tem maracujá tem um calmante natural, né? Tem flavonoides, as folhas de alface, principalmente. O alface também tem um calmante natural, ajuda bastante. E como eu falei, a atividade física diminui a ansiedade. Você dosar o uso do celular, né? Ter espaços para não fazer nada. Nada mesmo. Ah, não, estou descansando, né? Agora estou trabalhando demais, estou descansando. Aí eu pego o celular e começo. Não está descansando. Você está hipersaturando o cérebro. Você está piorando as coisas. Tire um momento do dia para ficar ali 20 minutos, meia hora sem fazer nada. Nada, deita na rede, ou no sofá, ou no seu quarto mesmo, bota uma músicazinha ali baixa. Né, Júnior? Não é isso aí? Bota uma música baixa, pensa na vida, tire um momento do dia para meditar. E meditar não é só como ficar na yoga ali, não. Meditar é ter esse momento para não fazer nada, para pensar. Pensar naquilo que você acertou, naquilo que você falhou. Como você pode se tornar melhor? O que é que você pode investir? Né? O que é que lhe falta enquanto conduta e não enquanto coisas? Quando a gente tem, como nós somos perfeitos quando eu falo, sem nenhuma deficiência física ou mental. Se a gente tem um teto, se a gente tem família, ruim ou boa, se a gente tem condições de pensar e agir, né, de correr atrás para se tornar uma pessoa mais produtiva, uma pessoa menos tóxica, uma pessoa mais encantadora, né, não de maneira narcísica, mas encantadora enquanto uma pessoa mais harmonizada com o mundo. Faça isso. Faça isso. Saia da zona de conforto. Saia desse papel de doente. Aproveite a vida. Aproveite a vida com esses desafios. Tá certo? Vamos lá. Joedes botou aqui. Verdade, amigo. Obrigado, Joedes. Um abraço. Selma Albertin botou aqui. Parabéns. Parabéns, meu amigo. Você é 10 e você... Como é? Você e minha amiga, Cal, né? Você que estava aqui, MGA, eu estava lendo aqui. Você mija amiga, não. Você minha amiga, Cal. Um abraço de coração, Selma Albertin. Valeu, Selma. Pádua. A Raimunda botou aqui, né? Minha amiga Raimunda, lá de Fortaleza, botou aqui. Assunto fundamental, importância, atualmente está sendo uma aula de conhecimento. Obrigado, Raimunda. Obrigado mesmo. A Jéssica botou certo, obrigado. Minha mãe tem tudo isso, ela colocou aqui. No começo era horrível, mas agora a gente já sabe como controlar. A ansiedade tem controle, e o controle é mental. Maria José, lá do Engenho Umbu também, um abraço a todos do Engenho Umbu aí em Goiânia, um abraço. Nevinha, minha amiga Nevinha, aí a primeira dama de Goiânia, aí o prefeito Eduardo Honório, meu amigo, Oswaldinho, a turma da Rádio Goiânia. Estou sexta-feira na Rádio Goiânia com o Vilmar Gomes de Moura, um abraço para todos aí da nossa bela Goiânia, minha segunda cidade. Carlos, meu amigo Carlinhos, aí de Rio Doce, de Olinda, né? Grande motociclistas Carlinhos. Eu dou aqui um cachorrão aqui bem legal. Raimunda botou aqui. Dudu, sou ansiosa no começo, fui logo ao psicólogo, melhorei, mas hoje quando sinto que vou ter crise, vou caminhar, correr na praia. Isso aí, Raimunda. Arrumar minha casa, tiro o foco e pronto, faz tempo que eu não tenho crise e aprender a lidar com ela. Isso, todos nós temos momentos de ansiedade e precisamos. Quem não tiver um pouco de ansiedade vai ficar, como dizia Raul Seixas, no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então,
Um pouco de ansiedade, ela nos move, ela nos tira da nossa zona de conforto. Como eu falei, incômodo não é sofrimento. Sofrimento é quando a gente está passando fome, é um incômodo constante, é uma dor constante, como um câncer, entre outros sofrimentos. Mas quando a gente tem problemas existenciais, é um incômodo que passa, toda a tristeza passa, toda a raiva passa, todo medo passa. Eu tenho vários medos. Como eu falei, hoje eu sou mais medroso do que quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho mais medos do que quando eu tinha 20 anos. Eu fazia coisas com a moto, com o carro, quando eu tinha 20 anos, que hoje eu não faço mais não. Eu fazia algumas aventuras que hoje eu não faço mais. Mas hoje eu tenho mais coragem porque eu utilizo o meu medo a meu favor. Confio no meu medo. Meu medo é meu amigo. Não me deixa fazer tanta besteira. Esse superego, esse freio, que chama-se o medo, o receio. As pessoas têm medo até de falar que tem medo. Ah, não tenho medo, eu tenho receio. Ah, não tenho medo de nada. Ah, não, eu tenho só uma cautela. Quem tem medo, pessoal, não é fraco. Quem tem medo é inteligente. A partir do medo que nós criamos coragem de enfrentar as situações que causam medo. Tá certo? Vamos lá. Gerlan, meu amigo Gerlan Nunes, grande FIFA aí de Olinda. Falou tudo, grande Eduardo. Fernanda Santos também botou obrigado. Pessoal, a gente está chegando aqui no finalzinho aqui da nossa live. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Sempre lembrando, pessoal, não sou psiquiatra, A gente estuda, sim, estudo. Eu até aconselho estudantes de psicologia, terapia ocupacional, estudem os psicofármacos, a psicofarmacologia, estudem a neurociência. Não se prendam só à psicanálise ou só às teorias behavioristas, cognitivo-comportamental, ou só às ACP, a Gestalt, as terapias fenomenológicas, existenciais, o humanismo. Tente se aprofundar um pouco aí, ou pelo menos estudar, ler um pouco sobre as 3 grandes forças da psicologia. Sim, psicanálise, o behaviorismo e o humanismo. Como eu falei, a neurociência, hoje é muito importante você saber como funciona o nosso cérebro, como funcionam os nossos processos neuroquímicos, Inclusive a psicofarmacologia. Ah, não, isso é coisa do psiquiatra. Sim, o psiquiatra é o especialista, mas um profissional de saúde mental, ele precisa minimamente saber como funciona um aldol ou uma fluoxetina, Mas vamos lá, pessoal. Só para me despedir aqui, deixa eu ver quem está aqui ligadinho nos comentários. Se eu esquecer alguém, pessoal, é porque às vezes chega para mim aqui depois, aqui no Facebook, no meu computador. Mas vamos lá. Pessoal que curtiu a gente, mandar um abraço para o meu amigo Robério Dias, da Rádio Goiânia FM, meu parceiro. Fernanda Santos já mandou aqui, falou com a gente. A Ana Maria Brito Bonfim também está ligadinha com a gente. A Ana Azevedo. Conceição Rodrigues, Maria José. Meu amigo J. Júnior, grande comunicador. Aí uma das minhas referências aí na comunicação pernambucana. Um dos maiores radialistas e comunicadores aqui do nosso estado. Franciele Aguiar também, um abraço aí, eu acho que está em Condado, Franciele, um abraço a todos de Condado. Meu amigo Carlinho já está aí, a Claudiana Albuquerque também da nossa produção, a Selma Albertin. Meu amigo Alisson Teixeira, grande assistente social, trabalhamos juntos lá no programa Atitude com a dependência química. Esdras Silvas, aí meu brother, sobrinho do grande Moisés, um abraço aí a toda a família do Moisés, Jeane. A turma Jéssica Souza, Joedes Oliveira, meu amigo Antônio Júnior, grande Júnior, aí também de Rio Doce.
Eu de Santos, da Rádio Correio FM, lá em Maceió, né, do programa Farinha Quebradinha. Eudes, um abraço. Doido para que você venha aqui, Maria Farinha, aqui conhecer o nosso espaço. E um abraço aí a todos da capital alagoana. Meu amigo Marcone Marques, também aí de Olinda, Rio Doce. Rúbia Simões, um abraço, Rúbia, você, toda a família, também trabalhou junto com a gente. Adalberto Júnior, Adalberto pai também. Um abraço, Pádua, Raimunda. Meu amigo Cláudio Lopes, também de Rio Doce. Aí a turma boa de Rio Doce, hein? Rio Doce em peso, né? Rio Doce foi onde eu cresci, né? Onde eu me criei. Petrúcio disse, né? Por entre os becos do meu velho Vassoural, eu digo, eu me criei pelos becos do meu velho Rio Doce. Carlos Freires, também aí, um abraço aí ao Carlos Freires, na capital paraibana, aí em Jampa, aonde o sol nasce primeiro. Um abraço a todos os amigos. E a Vandeilza Pereira também, um abraço aí para você e toda a família, tá certo, pessoal? Muito obrigado. Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Eu dou uma conferida bem aí, porque às vezes eu não falando o nome. Eu tento falar o nome de todo mundo, pessoal, que prestigia aqui a live, tá certo? E quem puder, pessoal, compartilha. Quem puder aí marcar um amigo seu, né? Copiar o link e colocar aí nos grupos de WhatsApp. Se você acha que essa live foi importante, que se você acha que essa live lhe ajudou, lembrando que aqui é um espaço de debate, é um espaço de diálogo, ou seja, a gente está pensando juntos, e não um seu rei mandou dizer e tem que obedecer. Não, a gente não está aqui para ser mentor de ninguém. A gente está para ser muito mais um provocador aí da reflexão e do pensamento. Então, pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Rio Doce também, Jéssica botou aqui também, a Eliane Ferreira, olá, boa noite, estou aqui ligada. Ah, tem mais aqui, tem mais comentário. Vamos lá, antes de terminar, deixa eu ler mais esse comentário aqui. A Selma Albertin botou aqui, estou me tratando com o doutor Luiz Gadu. Falou aqui o nome do médico, não vou falar, por questão de ética, né? Estou aqui me tratando com o doutor fulano, psiquiatra, e estou com psicóloga como psicóloga, tomo frontal, Suban e uma medicação, eu acho que é probiótica, é isso? Probians, não sei, probiótica. Tem dia que estou sem paciência, mais belo que eu... Deixa eu tentar aqui decifrar aqui, só um minutinho, viu? Vamos lá, estou aqui me tratando com o doutor do tal, estou com a psicóloga, tomo frontal, Suban e uma medicação probiótica, não sei, acredito que seja isso. Mas tem dia que eu estou sem paciência, mais belo que estou bem, estava caminhando, mas me deu preguiça. Eu também quero controlar, como é? Controlar a verdade, por favor, me oriente, sou teimosa, abraço de coração, obrigado, Selma Albertin. Bem, Selma está dizendo aqui que estava caminhando, mas deu preguiça, que também quer controlar a verdade. Bem, Selma, desculpa, chega, engasguei agora, mas é assim mesmo ao vivo. Bem, Selma, olha, você e boa parte da sociedade, né? A gente chama isso hoje de cultura, eu falo sempre isso com muito respeito, da infantilização da pós-modernidade, né? Estamos numa sociedade infantilizada, tudo me chateia, tudo tira minha paciência e tem que ser do meu jeito. Isso é uma birra de uma criança de 3 anos. Isso é uma birra de uma criança de 3 anos, né? Então a gente precisa, sim, ter essa consciência crítica, né? Ah, não, mas eu não consigo ter paciência. Você tem algum tipo de retardo,
Desculpe falar dessa maneira. Você tem algum tipo de déficit cognitivo, algum tipo de deficiência, né? Não, você não tem nenhum tipo de deficiência. Então, todos nós podemos usar o pensamento cartesiano mais racional, usar mais a razão, a racionalidade, a lógica, a coerência. Bem, eu estou sem paciência, mas eu preciso treinar. Eu preciso treinar a paciência, principalmente com as pessoas mais difíceis, com o esperar. Preciso saber que as pessoas não vão atender às minhas exigências, né? É isso que eu falo de sair desse pensamento infantilizado que boa parte da sociedade está vivenciando enquanto cultura. É bonito agora, é interessante, tá até aqui meu amigo Júnior, é bonito ser agora estúpido. Tá na moda ser estúpido. Ah, eu boto pra lascar. Bateu, levou. Gritou, eu grito mais ainda. Eu não tô aguentando ninguém. Eu tô no limite, mandando qualquer um para aquele canto. Isso é bonitinho. É bonito chamar palavrão. Né? Palavrão agora é falar alto. Isso tá na moda, ser estúpido. Saia disso. As grandes massas, infelizmente, estão no caminho do adoecimento. Saia dessa, Selma, ou qualquer outra pessoa que esteja nos acompanhando. Saia desse abismo. Né? É um pensamento infantilizado. Ah, eu não consigo. Né? É muito cômodo, é muito confortável dizer que eu não consigo melhorar, eu não consigo ter paciência. Né? Então, eu não consigo, é uma zona de conforto aconchegante. Né? É melhor a pessoa dizer que está agindo feito um retardado, desculpe falar assim, que está agindo como uma pessoa deficitária, do que como uma pessoa madura, prudente, que vai aprender a lidar com as situações difíceis da vida. Então, vamos pensar direitinho. Claro, o que eu estou falando, eu falo sempre com muito respeito, pode discordar, né? Pode dizer, olha, concordo com nada que você disse, Eduardo, deixa eu assim mesmo, deixa eu sem paciência, ah, não, deixa eu com a minha preguiça. Então, você não é a preguiça, né? Preguiça dá. Todo dia eu tenho preguiça. Todo dia. Quando eu acordo cedo, me dá uma certa preguiça. É natural. Né? Quem passou a noite dormindo, ninguém acorda, dá um pulo da cama e faz uhul! Não, não. Quem chega no trabalho de manhã cedo e dá um grito, tem alguma coisa errada. Essa pessoa não está bem no juízo, não. É natural, né? A gente estava num estado de sonolência. O metabolismo estava mais lento, o cérebro estava mais lento. Então, quando a gente vai acordando, é natural a gente acordar com aquela vontade de voltar para a cama. Se deixar, a gente pega no sono de novo. Mas aí a gente toma um banho, toma um café da manhã, vai se despertando, faz um exercício. Então, remédio para começar a fazer exercício. Levante a bunda da cama, bote um tênis, tome um banho, né, come uma bolachinha, alguma coisa, um leite e vá caminhar. Ou não, ou adoeça e fique assim, impaciente, engorde, né, e tenha, vamos dizer, diminua seus dias de estadia aqui na Terra. É uma escolha. Quem pratica atividade física, com certeza vai ter muito mais qualidade de vida, qualidade nos pensamentos, qualidade do sono, o metabolismo melhor. Então, eu tenho preguiça. Aí, como diz Leandro Carnal, né? Leandro Carnal ele faz, então morra. Claro, quero que ninguém morra não, pessoal. Eu tenho muita gente morrendo com a pandemia. Falo isso com muito respeito. Tome atitude. Falta o quê? Infartar? Ou ir bater numa tamarineira aí aperreada? Falta o quê? Comece a atividade física. Tá certo, pessoal? Muito, muito, muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo aqui ainda puxar. Como é que tá aqui? Só pra gente terminar, pessoal. Deixa eu ver aqui se tá vindo. Travou? Aqui travou no Facebook, mas não tem problema não, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa live. Né? Aqui é um espaço, como eu falei, de debate. Eu prefiro ser mais profundo, ser mais incisivo, ser mais contundente. Opa, tá aqui.
Tem outra pergunta. Eita, tá ruim aqui, pessoal. Tá ruim, olha, deixa para a próxima aí. Mas que bom que vocês participaram aí, tá certo, pessoal? Tá vendo? Tá chegando aqui bem depois para mim. Tá bom? Tá ruim. Mas ainda bem que foi no final aqui, tá certo, pessoal? Na próxima segunda estaremos aqui a partir das 8 da noite. Então, quem gostou, que também aí possam divulgar nos seus grupos. Toda semana vamos ter esse bate-papo aqui nas segundas-feiras e nas sextas pela manhã, a partir das 8h30, na Rádio Goiana FM. E, pessoal, eu também tenho um canal no YouTube. Quem quiser ver nossos vídeos aí, nós temos vários vídeos interessantes aí. Você vai no YouTube e digita Eduardo Jorge psicólogo, tá certo? Eduardo Jorge psicólogo. Então, até o nosso próximo encontro aqui, tá certo? Deixa eu baixar aqui. Opa! Ainda um monte de gente aqui ainda mandou aqui umas perguntas, mas a gente responde na próxima, tá certo, pessoal? Até a próxima aí, Psicologando com Eduardo Jorge.